Como é bom, mais uma vez, recebemos a prova de que Arcane não é feito exclusivamente para quem joga LoL. Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que esse formato de exibição dessa série animada Arcane, que é uma coisa misturada meio semanal, meio três coisas ao mesmo tempo, quase que um filme inteiro pra gente, tá interessante, tá legal, tô gostando. Não imaginava que algo assim pudesse dar tão certo e tá dando, não só pelo formato em si, mas porque a obra como um todo prende a gente do começo ao fim. A cada final de episódio a gente simplesmente quer consumir mais daquele universo, mais daqueles personagens, daqueles traços, trilha sonora, e principalmente da trama mesclado com o desenvolvimento dos personagens que está se mostrando cada vez melhor, não apenas com apenas um, mas com todos os principais personagens, que são vários. As irmãs Vi e Powder, a Jinx, os amigos Jayce e Victor, a Caitlyn e a Cidade Alto e a Subferia, que praticamente também são dois personagens da obra. Ok, beleza, duas cidades, elas não falam, elas não interagem, porém elas funcionam sim como um outro personagem, não só dando base para a ambientação onde tudo se passa, mas também toda a cultura e as regras que cada uma rege em cima das personagens que vivem nelas são fundamentais para também elaborar o confronto em que essas duas cidades e os personagens que vivem em cada uma delas, de novo, repetindo aqui, vão entrar em conflito um com o outro no final das contas. É quase que uma relação simbiótica, um depende do outro para sobreviver e isso é muito legal. Não só pela existência em si, como a forma como ela é mostrada pra gente. Tudo continua com os mínimos detalhes, cada uma das cenas, cada uma das falas, cada uma das composições tem uma importância. E essa característica foi mantida nesses outros 3 episódios como nos 3 primeiros. E a transição daquele panorama inicial para esse panorama central foi feito de uma forma tão orgânica, tão natural, que prendeu do começo ao fim. Eu confesso que a forma como a Jinx apareceu adulta foi sensacional. A única coisa que me deixou um pouco incomodado naquele começo foi que quando ela encontra ali a irmã dela, né, a Vi, e ela teve aquele flashback das duas se separando, naquele momento eu fiquei assim, putz, sério mesmo que as duas ficaram esse tempo todo sem se encontrar, sem trocar algum tipo de mensagem, sem nada. E no decorrer do episódio, isso meio que foi se diluindo e no final das contas meio que a gente entendeu que aquela pessoa que ela viu no começo do episódio, na verdade não era necessariamente a Vi, pelo menos foi o que eu entendi. Era alguém muito parecido, até porque mais pra frente a gente viu que depois que a Vi foi capturada lá pelo atual xerife, ela ficou praticamente presa o tempo todo. E a forma de introdução da Vi aqui também foi muito 10, mostrando um dos capangas do Silco que foi preso sendo arrebentado por uma pessoa que até então a gente não sabia quem era. E depois que mostrou ela na cela lutando, nossa, todo o crescimento físico, corporal e o semblante das personagens que também mudou drasticamente, mostrando que tudo em relação a elas mudou. E tudo isso faz o carisma e a preocupação com os personagens crescer de uma forma que no final das contas a gente tem vontade mesmo de botar as duas numa bolha, de querer que as duas fiquem juntas. Eu particularmente no final do episódio, do 6º episódio, em que as duas voltam a ficar separadas, me deu raiva, deu vontade de entrar ali de novo e botar as duas juntas, porque em praticamente 10 segundos de tela, no final, a gente viu as duas descendo a porrada e metendo a bala em todo mundo e foi muito legal ver que apesar de toda a distância que elas tiveram, né, o tempo que elas ficaram longe uma da outra, elas ainda têm uma espécie de ligação, não só afetiva, como também ali de batalha. As duas estavam praticamente uma cobrindo a outra, de uma forma que quase que não tinha ponto cego. Então ver as duas botando pra quebrar é algo que a gente quer ver mais e mais e mais. A contagem regressiva para os 3 episódios finais já começou faz tempo. E eu senti que nesses 3 episódios, os arcos principais foram divididos praticamente em 2. Um político e um outro focado ali na Jinx. Esse arco político, focado lá no Jayce e no Victor, mais uma vez tentando mostrar pra gente quais as possíveis consequências de misturar tecnologia com magia, vai criando um ar de que daqui a pouco as coisas vão ficar numa proporção típicas de uma guerra, revolta civil, guerra civil num todo, tudo isso mesclado com jogo de poder e corrupção. E no final das contas, parece mesmo que é isso que vai acontecer. O final mesmo mostra ali os defensores bloqueando a ponte que liga uma cidade à outra, praticamente criando o mesmo cenário que teve início o primeiro episódio, mostrando de novo uma batalha naquela ponte, em que naquela questão os pais da vida Jinx foram mortos. E eu acho bastante interessante essa relação de mostrar de novo o que vai acontecer, como se fosse uma espécie de ciclo que nunca vai ter fim. Porém, como tudo está sendo encaminhado aqui, mostrando praticamente cada um dos núcleos, cada um dos personagens sendo uma pequena peça de um grande quebra-cabeça, eu acho que no final das contas, quando esse enorme quebra-cabeça for finalmente montado, esse ciclo vai ser quebrado, só que não da forma como a gente possa
imaginar, por exemplo, não criando um novo ciclo de vingança, como tem, por exemplo, a Vi com os defensores, até porque ela tá sendo ajudada por uma nesse momento, que é a Caitlyn, mas sim vai dar gancho para umas possíveis consequências. Um novo vilão vai surgir, um novo Silco, por assim dizer, só que provavelmente esse Silco vai estar representado por alguém da Cidade Alta. E aí, no final das contas, assim, entrando numa espécie de metáfora, não vai ser um ciclo, mas sim uma espécie de mola, uma espécie de espiral. Vai girando, só que vai aprofundando, vai cada vez mais pro centro. E isso vai deixando não só a trama, como também os personagens muito mais complexos. E a Riot Games parece que sabe onde tá chegando, sabe onde quer chegar. Parece que é exatamente esse o objetivo dela, porque cada um dos 6 episódios foi escrito de uma forma que contém começo, meio e fim no episódio e no agregado como um todo. E essa preocupação com esses detalhes mostra que a galera que tá por trás desse projeto como um todo tá fazendo isso não só por obrigação, não só porque tá dando dinheiro, não só porque tá dando fama, mas porque ama esse universo. Eu tenho 99,9% de certeza de que os roteiristas são grandes jogadores, têm nível platina, gold, eu não sei qual que é o rank aí, eu não jogo, se você joga, tenta me explicar como é que funciona. Mas é algo feito praticamente por fãs, não no sentido de fan-made que é de baixa qualidade, não. Parece que pegaram os fãs e deram todos os recursos necessários para que essa galera criasse essa história animada que tá simplesmente incrível. Já o outro lado, que é a Jinx, toda vez que ela aparece, ela rouba a cena. Seja pela forma mostrando essa loucura dela, mostrando as cenas bem picadas, mostrando ora ela aqui, ora ela ali, hora pra cima, hora pra baixo, e no finalzinho mostrando em forma de rabiscos, praticamente aquilo que ela vai pichando nas suas bombas caseiras que ela faz, dando a ideia de que aqueles rabiscos todos representam as pessoas, os amigos dela que ela perdeu e todas as outras pessoas que provavelmente ela matou também. Mostra ali a confusão na cabeça dela, tanto que ela fala, fiquem quietos, deixa eu pensar. Cara, que final sensacional, que personagem incrível. Toda vez que ela chega, ela rouba a cena. Eu não sei se ela é a melhor personagem no jogo em si, mas com certeza a popularidade dela vai subir bastante. E eu, se eu tivesse que começar a jogar hoje, com certeza eu a pegaria e tentaria colocar ela no nível máximo. Justamente porque ela tá sendo uma personagem construída de uma forma que, apesar de todas as maluquices que ela faz, apesar de todas as leis que ela quebra, é muito difícil criar algum tipo de ranço, algum tipo de antipatia com ela, é justamente o contrário. E esse tipo de construção de personagem simplesmente faz com que a gente se importe com eles, o que é muito importante, porque a gente acaba se colocando nas situações de perigo e nas situações emotivas, então a gente acaba se conectando bastante com o personagem, e claro, nos deixa curiosos para saber o que é que vai acontecer depois, principalmente porque ela simplesmente teve mais uma grande perda com a mesma pessoa. Então é como se ela tivesse revivido o trauma, só que numa proporção ainda maior. Porque, cara, aquele momento em que ela pergunta pra ela, você é real? Poxa, e se isso não te tocou, meu amigo, eu não sei o que mais vai te tocar. Então me diz aí o que é que você achou desses novos 3 episódios. Gostou da transição de tempo entre os primeiros e esses aqui? Gostou do desenvolvimento dos personagens? Gostou da dinâmica entre eles? Gostou dessa construção de tensão que foi sendo criada tanto no meio político quanto no meio da ação? E o que você achou da separação das duas naquela cena final? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia, depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando reacts e comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!